Ave Maria, sou missionário Sérgio Roberto. O tema é divisões protestantes. Sabendo que Cristo ele fundou uma única só igreja, sabendo que Cristo ele só tem uma só esposa, que é um corpo místico, que é a igreja que Cristo fundou lá na cruz sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É um só altar, é uma só fé, é uma só doutrina, é um só pastoreio. E é um só Espírito Santo. Primeiramente eu quero refletir aqui em 2 João 1, 7 e 11. Olha só que interessante, ó. Só os profetas. Esse texto aqui vai nos ensinar a base para a gente entender essas divisões, essas várias doutrinas. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, que não é o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2, que tornou a igreja pública, não, é outro espírito. Espírito divisor, espírito contraditório, doutrinas de homens. Aqui, ó. Segundo João 1, 7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou, que assim proclama é o sedutor e o anticristo. Cautelai-vos para que não pecais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, olha só que interessante, não recebais em vosso coração, em vossa casa, nem saudai, porque quem saúda toma parte em sua obra má. Quer dizer o quê? É o que acontece hoje. Essas igrejas vindas de homens, esses mestres que se apartaram da verdade, que se apartaram do corpo místico, que é a igreja de Cristo, que não tem Pedro como o patriarca, o pastor, que pastoreia essa igreja, que não tem esse Espírito Santo que desceu ali na amada igreja, reunido junto com Maria, Atos Apóstolos 14. Não. A Bíblia diz para nós não dar ouvido e nem seguir essas doutrinas. Como vai dizer aqui o 10, ó. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem ao saudade. Quer dizer o quê? Como, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Bate na sua porta, vem trazendo outra doutrina. A mundial, a universal, a plenitude, traz outra doutrina. Do engano. Que não é a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, proclamado pelos apóstolos, anunciado pelos apóstolos. É outra doutrina. Que interessante. A Bíblia deixa bem claro para a gente não dar ouvido a essas doutrinas. 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo. Não tem Deus que permanece na doutrina, estes possuem o Pai e o Filho. Quer dizer que aquele que segue a doutrina tem o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ali em Mateus 28, 19, 20, esse Espírito assiste a igreja. Ide por todo mundo proclamar, ensinar e observar. Quer dizer que a doutrina que Cristo ensinou ensinou aos seus apóstolos. Jesus fala aqui em João 7, olha só que interessante. Ou então, Marcos 1, 22. Então, 7, 14, ó. Lá para o meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo. De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus,
Distinguirá-se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo? Em Gálatas 1, 11, 12, o Evangelho não tem nada de mais mediante a revelação do alto. Quer dizer o quê? Cristo ele veio apresentar para a sua igreja, para a sua esposa, e deixa o primato pastoreia Pedro, sobre ti Pedro de firme igreja, deixa uma doutrina. As apóstolos 2,42, perseverar na doutrina dos apóstolos. E 47, outros ajuntava aos apóstolos para o caminho da salvação, que é a igreja. Em Atos Apóstolos 20, 28, olha só que interessante, ó. Atos. Estudo apologético é assim mesmo, cara. Tem um conhecimento profundamente, né? Atos 20, 28. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos instruiu o bispo para pastorear a igreja de Deus vivo, que ele adquire com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatar após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de administrar com lágrimas a cada um de vós. Quer dizer o que, cara? O apóstolo Paulo já vem deixando bem claro, bem simples, nos alertando, cuidado com as doutrinas desses falsos profetas, que é outro espírito, segundo Coríntios 11:4. Que não é o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 ali. Tinha pessoas de várias nações teriam sua própria língua materna para não ter essa divisão. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vós outros Jesus diferente daquele que você tem pregado, você está de receber outro espírito diferente do que a vez abraçado igualmente. Aceitai. Agora você cata aqui em João 1, 2, 17, 18. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados vos foram perdoados. Não, 17, né? O anticristo é 18, ó. Filhinhos, esta é a hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Olha só. Há muito anticristo, quer dizer o quê? Trazendo divisões. Outra doutrina. Outro Jesus diferente. São esses mestres que se apartaram da igreja, da cabeça, Colossenses 18, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico exposto de Cristo, se apartou da tradição, do magistério, para seguir as suas doutrinas. Esse há muito anticristo no nosso meio. Quer dizer o quê? É os protestantes que fundam essas igrejas. Vinda de homens. Fundamento de homens. Eles saíram dentre nós. Mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Quer dizer o quê? Martinho Lutero saiu da onde? Da igreja católica apostólica romana. Quer dizer o quê? De acordo com a Bíblia. Os anticristo vão sair dentro da igreja para fundar suas igrejas vindas de homens. Irão pregar outro Jesus diferente. Ao contrário, em João 7,14, a doutrina de Cristo, as apóstolos 42, preservar a doutrina dos apóstolos. Que evangelho é esse? Que doutrina é essa? Simples. Timóteo. Sem a tradição. Olha só. 2 Timóteo 3, 6. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa. Ao contrário, a tradição de nós tem recebido. Ó, apartai daquele que não segue segundo a tradição. O apóstolo Paulo fala da tradição. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmão, ficar firme e conservar o ensinamento de que nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa, pela a igreja. Olha só que interessante.
Segundo Timóteo 4, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns de apostar da fé dando ouvido a Espírito e posterior a doutrina diabólica. Segundo Timóteo 4, ó. 2. Pregar a palavra, insistir, oportuna e importunamente repreender, ameaçar, exaltar e com toda a paciência e com o empenho de instruir. Ó. É a nossa missão. Ó. Esses mestres vão, as doutrinas desses falsos mestres, desse anticristo que saiu do meio de nós, né? Porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidades, adorarão mais para si, apartando os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Segundo Coríntios 4, irão pegar para Jesus de frente, que é o evangelho de fábulas de novidade. Essas igrejas que você vê hoje em dia. A Universal prega uma doutrina, a Assembleia prega outra doutrina, a Plenitude prega outra doutrina, os Adventistas sétimo dia prega outra doutrina, os Testemunhos de Jeová prega outra doutrina. É isso que a Bíblia está falando. Não é a doutrina sobre tipo de firme igreja, João 4, 7, 14, a minha doutrina é aquele que me seguir, quem seguir a minha doutrina, distinguir a minha doutrina, que é do Pai, que é enviado pelo Pai. As Apóstolos 42, perceberam na doutrina dos apóstolos, é outra doutrina contrária. Que doutrina é? Fábulas e novidade, ao contrário à tradição, ao contrário ao fundamento da igreja. Que interessante. Romanos 16, 7, 2. Roga aos irmãos que desconfiem aquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, ó. Evitai. Quer dizer o quê? Os caras lêem esses versículos, essas igrejas de homens, mas eles lêem, mas não entendem. Eles estão cegos por essas doutrinas de fábulas, de novidades. Ao contrário que foi ensinado, ao contrário que foi pregado pelos apóstolos. Tito 1,9 tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Seguir o fundamento da sã doutrina. Foi ensinado por Cristo e passado aos seus apóstolos. Que interessante. Estes tais não servem a Cristo, não Senhor, mas ao próprio vento. E com palavras dos que andam, linguagem, longeira, engano, corações simples. Ah, mas serve, Roberto, porque eu vejo aquelas igrejas protestantes, tantos milagres e prodígios. Sim, o diabo ele opera milagre e prodígio. O falso profeta ele opera milagre e prodígio, mas no dia do julgamento, assim, ó, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo mundo que expulsou demônio, fez milagre, prodígio, irá entrar no reino do céu. Aquele que obedece à doutrina, aquele que tem obediência à amada igreja. Porque Cristo ele morreu na cruz para essa igreja ser fundada, a sua esposa. Por isso que Cristo, tanto que Cristo quando não morreu, é a noiva de Cristo. Quando Cristo morre na cruz ali, a igreja se torna esposa de Cristo. Mas em Efésios 5, do 22 para 27. Aqui, ó. Mateus 7, 21. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim, céu. Céu. Mas sim, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E, no entretanto, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operar mal. Que tanto no final ali, ó, que isso ele mostra que é uma doutrina também, ó. Olha, o 28, 29, ó. Com efeito, ele ensinava como que tinha autoridade, não como o seu escriba. Aqui, ó, 28, ó. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. João 7,14, a minha doutrina, ninguém tem que seguir a minha doutrina. A 2,52, precisará a doutrina dos apóstolos. Porque Cristo ele vem ensinar a doutrina, que é a doutrina do Pai, que é do alto, revelação do alto, tanto que Cristo fala para Pedro, sobre ti, Pedro, crê na igreja, não foi a carne, não sangue, revelou, mas o Pai que está no céu. Tanto em Gálatas 1, ali, do 6 em diante, não há dois evangelhos. São pessoas que semeiam confusão. Se alguém pregar outra doutrina, diferente da coisa de nós que foi anunciado, seja inválida. Anatema. Porque aquele que não é contra mim é a favor. Marcos 9, Lucas 9. Porque aquele homem expulsava demônio,
fazer milagres e prodígio em nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos queriam impedir, mas não. Aquele que não é contra mim é a favor a mim. Cristo, ele veio apresentar o quê? Mateus 16. Eu te declaro, 18. Tu és Pedro, eu sobre essa pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te daria a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Porque essa igreja vai seguir o mesmo ensinamento que o Pai mandou Cristo anunciar. Por isso que Cristo escolhe 2 para capacitar e ensinar a sua doutrina. João 7. Aqui, ó. 17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quer dizer o quê? Não falar por si mesmo. Essa é a visão da igreja. Não doutrinas de homens, esses muitos anticristos, né? Como diz o texto aqui. Tem que seguir a tradição, o magistério, a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, que é a continuação do ensinamento de Cristo. Através do quê? Do Espírito Santo. Atos Apóstolos 4, 5. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefe do povo e ancião, ouvimos. Entanto, Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo, o Paráclito, um só Espírito Santo, uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só ensinamento, uma só revelação nessa igreja, nesse corpo místico. Tinha pessoas de várias nações e entendiam com sua própria língua materna, para não ter essa confusão que tem hoje. Por isso que Pedro teve a revelação. Por isso que os outros demais não teve a revelação, só para ter um porta-voz para pastorear essa igreja, como vai dizer lá em João 21, do 15 a 17. Que Cristo dá o primato a Pedro. E para encerrar o vídeo aqui, ó, Atos Apóstolos 2, desce para o Espírito Santo, 7, ó, profundamente impressionado, 7. Manifestava-se a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como estão todos nós? Ouvimos falar em nossa própria língua materna. Partos, Média, Elamitas, Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto a Ásia, a Frígia, a Panfínia, o Egito e a província da Líbia, próxima a Cirene. Peregrinos, romanos, judeus, Deserto, Cretese, Arábios, ouvimos-nos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Quer dizer o que? Quando o protestante lê esse texto aqui, é a língua de fogo. Não. Dom de língua de entender uma só revelação, uma só doutrina, uma só igreja, um só magistério, um só fundamento, um só porta-voz que vai ser gerado lá na cruz, fundada lá na cruz com sangue e edificada lá com Pedro, lá na cruz, pregado de ponta cabeça com sangue. E o mártires também, Santo Pedro, apedrejado, apóstolo Paulo decapitado, o evangelho de São João jogado no caldeirão de óleo, etc, etc, etc. Essa é a verdadeira igreja, que tem um primato, tem o pastoreio, que tem sucessão, que tem um só Espírito Santo. Uma só verdade será conhecida pela a igreja, não pelas igrejas protestantes. Aqui, ó. Efésios 3:10. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste pode conhecer pela a igreja, a fina diversidade da sabedoria divina. Se você for prestar atenção, toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, defende a igreja. É o que os apóstolos pregaram, é o que os apóstolos viveram em inspiração de um único só Espírito Santo, Efésios 4:5. Que pousou sobre essa igreja, que como Cristo deixou proclamado e profetizado. Eu irei, mas deixarei o Paráclito e vos dará força para edificar a minha esposa, o meu corpo místico. Salve Maria, sou missionário, servo